Olá, boa noite para todos. Boa noite, web amigos. Estamos chegando com mais um Tributário News. E hoje, dia que nós traremos mais notícias, dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, tradicionalmente. Hoje temos a nossa convidada, a professora doutora Beatriz Biancato. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tributário News, na nossa parceria aqui com as notícias. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo. E hoje tem mais, né? Hoje é o Dia Mundial do Café. Então, olha só que gentileza que nós estamos aqui tomando nosso cafezinho ao vivo em comemoração e aproveitando o gancho para a gente conversar um pouquinho sobre o direito tributário naquele esquema que o professor já faz aí na sala de aula, de trazer coisas da prática, notícias que são veiculadas aí nos canais de comunicação para a nossa análise e para os nossos comentários. Então, boa noite, pessoal, e sejam bem-vindos. Vou compartilhar aqui, neste momento, vou tomar aqui a liberdade de compartilhar aqui a abertura do nosso jornal de hoje, né? Lembrando a todos que aí nós temos, nos comentários hoje, a questão que envolve a medida provisória 1040 de 2021. Então, temos aí nos comentários, deixa eu até aumentar aqui a tela para que todos possam visualizar melhor. Boa noite, Andressa. Boa noite para quem está nos acompanhando. Os comentários sobre essa medida provisória 1040, que é do dia 29 de março de 2021, e ela nos traz aí questões que envolvem facilitação para a abertura de empresas, que serão comentadas aí pela doutora Beatriz, essas questões que envolvem também a facilitação do comércio exterior, uma questão tão importante, em pensar que a economia precisa dessa MP também para prover recursos que possam equilibrar as finanças públicas com a entrada de mais ativos, mais moeda no nosso país. E também serão comentados aí as questões do guichê único eletrônico no comércio exterior e também as questões que unificam as inscrições fiscais do CNPJ e venham a facilitar a abertura de empresas, e ainda o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. O que é isso? O CIRA. O que é o CIRA? Hoje teremos aqui no Tributário News recheado de notícias. Olha aí, está recheado de notícias. E passando aqui, para que todos possamos ver, temos aqui duas notícias na noite de hoje, O governo editou a medida provisória para facilitar a abertura de empresas. Houve aí uma questão, que está aí, em vias de se aprovar, a medida provisória foi aprovada em vias de tornar ela um decreto. Não é isso, doutora Beatriz, nessa primeira notícia? Sim, exatamente. É importante a gente conversar sobre essa medida provisória, porque trazendo um pouquinho da experiência que a gente apresenta para o pessoal lá do curso da ESA, de Direito Tributário, Teoria e Prática, é importante a gente estudar, mesmo que seja a medida provisória, como o próprio nome diz, provisória, e que não vem, então, ao final, ser convertida em lei, é importante a gente entender o conteúdo que ela disciplina e algumas questões que ela traz, exatamente para a situação dela não ser convertida em lei, como é que vão ficar as situações jurídicas que ficaram ali disciplinadas durante aquele período, Então, é sempre importante a gente estar a par do conteúdo, e é por isso que a gente trouxe o conteúdo dessa medida provisória para a noite de hoje. E na verdade, doutora, na verdade nós estamos falando de um conteúdo que envolve direito empresarial, que se relaciona com o direito tributário. É uma questão aí tão importante, essa relação que envolve também as consultorias para as empresas que tiverem dúvida com relação a essa medida provisória, principalmente aí nessa questão, empresas que visem, tenham acionistas minoritários. Como é que funciona isso, doutora Beatriz, professora Beatriz, melhor dizendo,
amiga professora Beatriz. Como é que funciona isso, segundo ali essa medida provisória sancionada pelo nosso presidente? Então, essa medida provisória, ela prevê, né, uma pequena alteração ali no artigo 112 da Lei das Sociedades Anônimas, né, a Lei 6.404 de 76. E então, a grande questão que está sendo debatida atualmente é a questão que vocês vão verificar se forem pesquisar sobre o conteúdo, em todo lugar aí estão comentando exatamente a respeito dessa alteração, que é o quê? Levar situações, operações de caráter relevante a debate para a Assembleia. E aí, qual é o debate que está sendo feito? O que é relevante? O que são operações relevantes? O conteúdo da medida provisória coloca na mão da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, né? Coloca exatamente na responsabilidade dessa comissão de disciplinar quais são os critérios que, então, se considera algo relevante a ser levado para a Assembleia. E aí, a nível empresarial, então a gente pode dizer que a medida provisória vai impactar nas Assembleias Gerais Ordinárias, tanto nesse sentido, no que diz respeito à votação e o que é levado à votação, quanto, por exemplo, no prazo, né, de convocação da primeira, da segunda Assembleia não foi alterado, só a primeira, que agora é 30 dias de antecedência à convocação. Mas é importante conhecer, então, que isso, vamos imaginar aí uma situação típica, habitual, empresarial, todos já sabem como é que funcionam as regras do jogo e já estão acostumados a um ritmo e ao jeito que as coisas funcionam. Agora, com essa medida provisória, como ela já tem a vigência provisória, já impacta de imediato aí nas situações e já começa, então, a ter essas regras específicas com relação a isso. Verdade. E é interessante, né, que essas questões elas se dão no cenário das transformações societárias, né? Porque é muito comum hoje, nos últimos anos e hoje, a questão das empresas se unirem, né, em forma de fusão, né, ou elas incorporarem uma outra, porque o mercado hoje em dia das empresas está pedindo isso, união ou incorporação, ou adquirindo outra empresa. E é nesse ponto que entra, né, as questões aí que envolvem os acionistas minoritários, não é isso, doutora? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que essa ideia, né, que tenha o bojo da medida provisória, de simplificação, de unificação, é algo que vem de raízes aí de ideais da própria reforma tributária. Então, acredito que as coisas estão se encaminhando para esse sentido, né? Muita coisa que a gente vê no dia a dia, a gente acaba percebendo, assim, que poderia ser menos burocrático, poderiam algumas coisas ser viabilizadas de forma mais ágil, né? Até para promover e incentivar por via reflexa, por exemplo, o cenário empresarial, que é o que aconteceu com relação à unificação das inscrições fiscais no CNPJ, que também foi uma medida promovida por essa medida provisória. Então, hoje, por exemplo, quando você vai fazer o registro de uma empresa, você tem que proceder ao registro nos três entes, né, nas três esferas federativas, então, a nível municipal, estadual, federal, e essa medida provisória, então, prevê essa unificação, vai ficar tudo registrado no mesmo CNPJ, facilitando aí a análise de viabilidade, facilitando a questão do nome empresarial. Então, são medidas que buscam aprimorar essas relações, incentivando. A gente viu a importância das empresas para salvar empregadores, né, para garantir a permanência das relações de trabalho nesse período da pandemia. Então, acho que, basicamente, o que se pensa através dessa medida é proporcionar essa agilidade, esse proveito de fato, né, essas questões que repercutam eventualmente em um resultado positivo, eficaz. Eficácia, eu acho que é a melhor palavra assim, para eu se utilizar. É a eficácia. E aqui, a gente voltando aqui às notícias, né, nós temos esse lado, né, que o governo editou medida provisória para facilitar a abertura de empresas, né, e tem a outra notícia também, né, doutora Beatriz? Qual é mesmo essa? É comércio exterior?
que venha a traduzir a menos burocracia, né? A questão das licenças, né? Ao qual Sim. também fazem parte, né? Esse guichê único eletrônico, a ideia seria promover esse diálogo de importador-exportador com a autoridade administrativa de uma forma mais simples, através de um sistema eletrônico, o guichê único eletrônico, um sistema em que facilite aí o envio, o translado de documentações, além de garantir aí um respeito à questão legislativa, no sentido de as diferenciações de mercadorias serem feitas única e exclusivamente com critérios estabelecidos em lei. Eu acho que o doutor atua de forma mais habitual com essa relação do comércio exterior e pode até esclarecer uma dúvida minha. Quando eu vi essa notícia, esse comentário específico no conteúdo da medida provisória de um guichê único eletrônico, eu fiquei um pouco assustada, porque eu pensei assim, então como que é? É tão burocrático assim o trato lá via comércio exterior? Existe mesmo? Isso é uma inovação? Esse guichê único eletrônico realmente é uma inovação? Representa realmente um avanço? Na verdade, já existe, né, por controle do despachante aduaneiro, né, a questão do controle de declarações de importação, declarações de exportação. Então, o despachante aduaneiro, ele tem esse controle, né, pelo token. Mas a questão é a sistemática de comércio exterior, ela passa a ter sistemas integrados, mais integrados, não só no comércio exterior, mas integrado com o governo, com outros ministérios. E essa integração, um sistema único, né, de integração, inclusive envolve, né, o sistema dos portos. Então, esses sistemas que está sendo mencionado nessa medida provisória é justamente já preparando para que esse sistema que já está desenvolvido possa ter uma eficácia como um guichê único eletrônico. Guichê único eletrônico significa que as informações todas serão cruzadas entre os ministérios. Então, isso vai facilitar, por exemplo, para o Ministério que envolve a Fazenda, o controle, né, de todas as entradas e saídas. Então, o que a empresa fizer que não está dentro do decreto que legitima o regulamento aduaneiro, que é o decreto de 2009, né? Ele ali já tem o controle, aí a Receita já tem o controle, fica muito mais ágil. E também tem a questão portuária, né? A questão portuária que também terá o controle, justamente para evitar as questões de crimes, né? De evitar crimes e até desvios de mercadorias em alfândega, até mesmo entre a administração pública. Então, esse guichê único eletrônico, ele visa aprimorar as relações de comércio exterior. E a medida provisória nesse sentido, né? Já tem um sistema eletrônico, a tecnologia precisa tornar legítima a legislação para que tudo venha a fluir. É nesse sentido. É legal o pessoal escutar sobre isso, porque do jeito que aparece na notícia, parece o quê? Dá a entender que eles instalaram uma maquininha lá, um postinho lá no setor do departamento lá, e aquilo lá, ó, instalação por medida provisória de um guichê único eletrônico. Então colocaram uma maquininha lá, estilo maquininha caixa eletrônico lá, para você conversar com o robozinho lá. Fazer uma medida provisória para colocar um bebedouro eletrônico na Receita também. Isso mesmo. Não é assim. Não seria esse o intuito da medida provisória. Esse é o intuito aí dessa questão da modernização dos sistemas, né? E é exatamente nesse sentido que você comentou a respeito da comunicação, né, das informações, desse translado de comunicações, que vem, então, o CIRA, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. Então, uma das grandes inovações que traz esse sistema é a possibilidade da autoridade administrativa conseguir fazer o manejo dessas informações e garantir, então, uma maior eficiência na recuperação de ativos, nas recuperações. Isso porque, vou dar o exemplo, por exemplo, do Bacen. O Bacen, a gente permite, né, é permitido através do Bacen, aquela análise das questões financeiras, bloqueio de contas, né, a parte ali bancária, enfim.
E situações como, por exemplo, os imóveis que um contribuinte detém já são previstos em outro órgão, outra situação ali específica que nada tem a ver com o Bacen. Então, esse sistema integrado seria basicamente assim, todas as informações em todas as esferas, órgãos daquele contribuinte, possibilitando, então, que a Fazenda tenha acesso, né, saiba da existência do dado, do bem, e possa, então, munida desses dados, através desse sistema integrado em que ela tem essas informações, por exemplo, fazer um pedido judicial de quebra de sigilo, promovendo exatamente uma maior eficácia atrás da recuperação dos créditos. Hoje em dia, muitas medidas foram promovidas, por exemplo, a questão da transação tributária, são todas medidas que foram sendo discutidas no desenrolar ali do nosso contexto de evolução tecnológica para exatamente garantir a busca por um lastro de patrimônio dos contribuintes, das empresas, para salvar a empresa, para recuperar a empresa. Então, sempre nesse critério de recuperação, de diálogo e de busca a fim de viabilizar a satisfação de créditos e andamento regular aí do setor empresarial e também dos contribuintes. E é verdade, os princípios do CIRA estão aí no artigo 15 da medida provisória. E é importante sempre ressaltar, porque a professora Beatriz colocou aqui, que é justamente para maior efetividade, né, na questão de identificação e recuperação dos créditos, é um princípio, a promoção da transformação digital, o estímulo ao uso de soluções de tecnologia para recuperar esses ativos. Outro princípio, racionalizar e ter a sustentabilidade econômico-financeira nas informações que estão todas no campo digital, e também a questão aí aliada com a Lei Geral de Proteção, né, de Dados, que é justamente o princípio de respeito à privacidade, à inviolabilidade, da intimidade, da imagem das pessoas também com relação a esses ativos. Então, ela também já faz um link, essa medida provisória, com relação ao CIRA, com o que já existe vigente desde agosto de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É bem interessante também essas questões dos princípios do CIRA, né, professora Beatriz? Com certeza, eu acredito que a pauta da Lei Geral de Proteção de Dados cada vez mais vai se aproximar dessas evoluções em termos de eficiência e eficácia, né, de procurar esse lastro de patrimônio, porque vai esbarrar no que a Lei Geral de Proteção de Dados chama de dados sensíveis, né? Então, cada vez mais a gente vai estreitar o debate do que são os dados sensíveis, né, o que podemos considerar como dados sensíveis, e até quando esse sistema integrado, essa comunicabilidade das informações vão entrar em confronto com a proteção desse tipo de dado, né? E aí a gente vai ter um possível choque aí, um debate bem acirrado com relação até onde, né, pode ir esse poder dessa comunicação. E isso vai ficar acalorado a partir de agora, porque você vai avançando, mas tem que ter uma barreira, né? Não pode ser a ponto de invadir a privacidade de empresas, pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas. Tem que ter um limite. E é interessante, né, também que essa questão, óbvio, respondendo já a Andressa, vai facilitar, sim, a logística, né, com certeza, no porto, dar eficiência, como já foi dito, eficácia, maior segurança nas informações, porque hoje, né, o mercado de tecnologia, você tem um profissional que sai como analista de sistemas, um engenheiro, né, de sistemas, ele tem um campo imenso para atuar nessa parte de segurança de informações. E essa medida provisória, ao instalar esse sistema integrado, o CIRA, através aí do tempo, já vai dar margem também para o mercado de trabalho para essas pessoas que vão trabalhar na segurança de informações. Inclusive, quero dar aqui meu boa noite ao Eric Santos, que participou do último Tributário News, né? Tudo bem? O Eric, eu assisti, Eric, parabéns pela sua exposição, foi brilhante. Falei até pro professor Gustavo, depois que terminou, eu falei, joinha. E ele, como contador que né, traz aí toda a importância, porque toda essa questão eletrônica, digital, né, vem a facilitar também a atuação dos contadores, né? Os contadores
os documentos são todos hoje digitais, né? E gostaria de falar também nessa questão do REDICIM, né, professora Beatriz? Essa REDICIM seria a unificação das inscrições dos CNPJs, seria administrada aí por um comitê gestor, presidido pelo Ministério da Economia, é isso mesmo? Unificação de inscrições fiscais do CNPJ, REDICIM? Mais um nome mais bonito, mais uma nomenclatura para a gente guardar aí do que significa, para quando a gente ler, o que é isso, de onde veio? Nada mais é, então, do que mais um posto, né? Posto de gasolina, REDICIM. É verdade, é verdade. Ó, não pode falar, senão vai ter que pedir patrocínio. Vamos, então, mais uma medida aí de desburocratização, né? Uma medida, então, que, do meu ponto de vista, é excelente, exatamente porque quando vai fazer aí a questão de abertura de empresas, por exemplo, você encontra uma série de situações que deve proceder para fazer a abertura dessa empresa. Então, além das documentações a serem providenciadas, além da própria estrutura de planejamento do empresário, né, é importante aí a questão das inscrições. E isso era feito de forma separada em cada ente federativo, a nível municipal, estadual, federal. E agora, então, através da medida proposta, contida nessa medida provisória, a gente tem uma unificação. Já vai estar tudo inscrito e registrado através de um único CNPJ, facilitando até eventuais buscas depois, né? Facilita na questão das buscas, essa unificação, quando há necessidade de se averiguar, de proceder a algum tipo de análise, né? Então, o contexto da medida provisória é para evitar aí a questão da análise de viabilidade, né? Promover uma simplificação nessa análise, que é mais uma medida que incentiva a abertura de empresas. Quando alguém fala em abrir uma empresa, já começa a ter dor de cabeça com antecedência de pensar no trâmite que para acontecer isso. E o contexto de toda a medida provisória é incentivar exatamente a abertura de empresas e a sua sobrevivência, como, por exemplo, com relação ao CIRA, para recuperação. Então, tudo isso entra em harmonia com desburocratização, simplificação e eficiência, mais importante. Verdade. E tem uma outra questão, doutora Beatriz, que a gente está aqui na medida provisória, que é muito interessante para quem estudou já processo civil e é advogado e atua na área de direito marítimo, porque os BLs, que são os contratos de navegação, né, os bill of loading, né, eles vêm tudo em inglês, nem né, tem que traduzir. Essa medida provisória, ela também traz aí as questões dos requisitos para a profissão de tradutor e intérprete público, que tem seus efeitos lá no processo civil com relação às questões que envolvem os auxiliares da justiça. Eu atuei já como estagiário lá no início, quando tinha cabelo, numa empresa de navegação. E aí, naquela época, começou a cair meu cabelo, porque eu tinha que levar os BLs, os bill of loading, eu tinha um cabelão, né, bem topetão. Aí o bill of loading tinha que levar de carrinho até o tradutor. Aí agora o governo fez uma medida provisória onde estabelece os requisitos para o exercício da profissão de tradutor e intérprete público. Olha que maravilha, hein? Que beleza. Agora nós teremos intérpretes e tradutores públicos regulados, conforme a medida provisória. Mais uma notícia, e que tem tudo a ver com o comércio exterior também. Com certeza. E aí eu queria saber uma opinião assim, particular do professor com relação a isso. Porque eu li em muitos lugares, e aí eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu li em muitos lugares que foi estranho a disposição desse tipo de previsão no contexto da medida provisória. Parece que foi algo estranho que colocaram ali no meio, né? Semelhante ao que a gente fala, inclusive eu falei isso para os alunos lá na ESA, do tal do jabuti, que é você propõe uma medida e coloca lá no meio uma coisa totalmente estranha, como, por exemplo, a extinção do voto de qualidade lá do CARF. O que o doutor acha? Realmente foi compatível com o tema da medida provisória ou realmente foi algo diferente? Do meu ponto de vista, o pouco que o doutor falou de como é que funcionava a sistemática, eu acho que está em consonância com o bojo do conteúdo da medida provisória. O que o doutor pensa? Porque a maioria dos documentos que envolvem o comércio exterior, eles entram
por meio de agências marítimas, ou até mesmo empresas aéreas, tudo em inglês, né? E precisa realmente, numa demanda onde exista o contencioso, que envolva o direito marítimo, que envolva o direito aéreo, né? Ele precisa ser traduzido. Então, existe consonância da medida provisória em tornar essas atividades reguladas por questões mais específicas, o que é uma atividade privativa de um tradutor e intérprete público, vinculando que a medida provisória é justamente toda em torno de uma questão que envolve o comércio exterior. Mas, né, poderia, sim, a medida provisória em separados, regular, né, de maneira mais específica essas atividades, como já existe, por exemplo, outras legislações, né, que enfatizaram outras profissões. Eu acredito que tem a ver, mas se fosse para eu editar uma medida provisória dessa, eu não editaria a parte dos tradutores e intérpretes públicos junto, porque vai estar especificando uma atividade, né, uma atividade importante, que vai atuar muito com documentos, como eu disse, do comércio exterior. Mas podem existir outros tipos de documentos que não são do comércio exterior na justiça brasileira para serem traduzidos ou interpretados, né? É verdade, super importante. Queria registrar a presença aqui do advogado parceiro meu, Dr. Bruno Silva Nunes, muito obrigado pela participação. E registrar também aqui a presença, né, dos alunos, do professor Gustavo, meus também. Estou muito feliz aí com a participação de vocês. Legal. Agradeço a todos aqui que nos assistiram. E aí surge, né, mais uma questão, né, que envolve aí a nossa live de toda quarta-feira. O pessoal já vai se acostumando, né? Que toda quarta-feira nós temos o Tributário News. Então, o pessoal que gostou, né, que eu cheguei no meio, perdi algumas informações. Toda vez, quarta-feira, fica gravado lá no canal, né, do YouTube. Então, quem não conseguiu chegar a tempo, não assistiu, pode assistir, está lá gravado no final, né? Fica lá tudo registrado. Todos os tributários news já estão disponíveis, já estamos aí quase 3 meses, né, com este formato de notícias tributárias. Então, quem quiser acessar, pode acessar novamente no canal do YouTube, professor Gustavo Abraão. E quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença hoje da professora Beatriz Biancato, que dividiu com muita propriedade, né? Posso chamar de amiga, porque, na verdade, já somos parceiros, né? Tanto no curso da UAB, em Guarujá, né? Em Itu, e outros projetos que virão, né? Então, conto sempre com a sua presença, que nos ilustra cada vez mais as notícias de forma mais fáceis de serem compreendidas, ainda mais sendo notícias tributárias. Eu agradeço bastante a sua presença, professora ou amiga Beatriz Biancato. Obrigada, meu amigo, professor Gustavo, pelo convite novamente. Sempre bom estar com você aqui no Tributário News e nos nossos projetos, né? Muita coisa boa ainda está por vir, pessoal, aguarde aí. E você que gostou de acompanhar o Tributário News, saiba que o projeto do professor acontece toda quarta-feira, e se perdeu, depois você pode assistir de novo, e o melhor, gente, é conteúdo de qualidade e gratuito. Então, assim, né, não tem motivo para não se inscrever no canal, acompanhar o trabalho de excelência que o professor desempenha, e professor e amigo, conte sempre comigo para estar aqui tomando um cafezinho com você ao vivo. E nesse café, para a gente sempre encerrar com chave de ouro também, quem quer acessar informações que envolvam o dia a dia do direito tributário, informações técnicas, também podem acessar a bio no Instagram da professora Beatriz Biancato. Não é isso, professora? Lá também tem informações técnicas do dia a dia do direito tributário. Sim, @tributário-SM. Minha área de atuação é a ênfase em tributação a nível municipal, então é impostos municipais, a minha especialidade. E lá também, toda quinta-feira, uma colaboradora do blog publica questões da parte contenciosa administrativa tributária. O site é tributariosemmistério.com.br. Fiquem à vontade para conhecer o trabalho, também gratuito. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos.
Tributário Sem Mistério, junto com o Tributário News. Quem ainda tem dúvida de direito tributário, é só seguir Tributário Sem Mistério, toda quarta aqui no Tributário News. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Até a próxima, né, professora Beatriz? Tchau, pessoal. Até a próxima. Até breve. Até a próxima.